E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre direitos humanos, né? Tem gente que acha esse assunto muito polêmico, etc, né? Às vezes a gente tem aquele tio, aquela tia, aquele parente que fala, não, direitos humanos, né? Que papo estranho. Se você quiser chamar, essa pessoa pode chamar, dá um pause aí, né? Não vou esperar, né? Dá um pause aí e vai lá chamar a pessoa, né? Para ela entender um pouquinho com a gente o que são os direitos humanos, para que eles servem, né? E como eles são uma arma de combate, não só ao preconceito racial, mas também a diversos outros problemas e desigualdades da nossa sociedade, né? Bom, primeiro, o que são os direitos humanos, né? São os direitos básicos da condição humana. O que quer dizer exatamente isso? Quer dizer que para você ter uma condição humana, né, que a humanidade como um todo tem, você precisa ter o respeito a algumas coisas básicas. Esses são os direitos humanos, os direitos mais básicos que as pessoas devem ter, né? Para quem que são os direitos humanos? Para todos, né? Existe um conceito de universalidade para todas as pessoas, né? Para todos os seres humanos. Então, direitos humanos eles servem, né? Para pessoas que nasceram no Brasil, na Zâmbia, nos Estados Unidos, no Canadá, Uzbequistão, que são católicos, que são protestantes, que são muçulmanos, ateus ou qualquer outro tipo de coisa. Pessoas que têm ou não algum tipo de deficiência intelectual, física e por aí vai, para todas as pessoas, né? Para todos os seres humanos têm essas condições básicas, né? Que são, se respeitadas, elas permitem a convivência melhor, né? E uma certa decência para a vida dos seres humanos, né? Bom, qual que é o contexto de criação dos direitos humanos? Para que a gente precisa parar e falar para as pessoas, olha, vamos tratar todo mundo de uma forma decente, né? Porque o que aconteceu, né, no mundo no século XIX, no século XX, necessitou esse conjunto de ideias, né? A origem dessas ideias vem do iluminismo, né? Esse tipo de ideia já estava sendo explorado, por exemplo, na Revolução Francesa. Os iluministas, né, já vão começar um discurso de liberdade, de igualdade, né, entre todos. Então, a Revolução Francesa vai ter uma declaração universal dos direitos do homem, né, e do cidadão que já pensa universalmente como isso funciona. E a Segunda Guerra, né, vai acelerar um processo que todo mundo senta e fala, olha, precisamos falar sobre uma condição mínima de todos os seres humanos, né? O que acontece na Segunda Guerra, a partir do Holocausto, a partir da morte, né, de muitos judeus, ciganos, né, e pessoas que vão, né, ser exterminadas por causa que os países nesse conflito aproveitam esse momento para fazer genocídios, para perseguir politicamente as pessoas, né? Isso começa a acender nessa sociedade uma necessidade que precisamos ter direitos básicos. E o desenvolvimento da Organização das Nações Unidas, em 1945, vai acelerar cada vez mais esse projeto. Por quê? A ONU ela vai ter na sua base a construção de condições mínimas para a diplomacia, para a relação entre países, mas também para os cidadãos, né? É uma entidade que busca criar uma humanidade melhor, uma humanidade que não entre numa segunda guerra novamente, que esses absurdos e atrocidades que aconteceram não aconteçam mais. Então, em 1948 foi assinada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que é uma carta que a ONU vai descrever quais são os direitos, né, humanos e quais direitos não devem ser violados pelos países. Essa carta tem basicamente dois tipos de direito num primeiro momento, né? Os direitos humanos civis e políticos, depois vão vir os sociais. Os direitos civis, eles são direito à vida, né? Direito a você fazer o que você quiser da vida, ter esse tipo de liberdade, ter acesso à justiça, né? Não ser condenado sem provas, não ser perseguido pela polícia, né? E a polícia, sei lá, querer usar seu celular ali para criar provas contra você. Você tem direito à privacidade, né? Você tem liberdade de escolher sua profissão, você deve ter a liberdade de escolher se quer estudar, se não quer estudar, né? Você tem o direito também à propriedade, que é um conceito muito complicado aqui nessa época, por quê?
tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética estão pressionando aqui, né? E os Estados Unidos acham que esse direito à propriedade é uma propriedade individual, uma propriedade privada. A União Soviética vai ter uma interpretação que é uma propriedade coletiva, né? É o direito da propriedade de todos os trabalhadores. Então, existe na construção dos direitos humanos esse ponto de vista. Os direitos políticos, a participação e o voto. E depois, nos anos 60, né, principalmente os países sociais-democratas e os socialistas também vão incluir isso, né? Os Estados Unidos não vai gostar muito, mas, por exemplo, a França, a Alemanha ocidental e oriental, os países escandinavos, né? A própria Inglaterra vai tentar fazer pressão para incluir esses direitos, que ajudam a trazer uma certa igualdade, que ajudam também aos seres humanos conseguirem se desenvolver, que é o direito a uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, trabalho, alimentação, transporte, né? Hoje em dia a gente até discute se o acesso à internet é um direito humano, né? Não só porque as pessoas não conseguem ficar sem a internet, mas é porque quem tem internet tem uma vantagem um pouco maior, né? Às vezes até muito maior, dependendo da sua habilidade de utilizar a internet, do que uma pessoa que não tem, né? O fato de você estar assistindo esse vídeo pela internet mostra, né, que alguém que não tem internet vai ter maior dificuldade para ter acesso a esse tipo de informação. E a gente entra num debate importante da nossa sociedade, né? Para que a gente tem direitos humanos, né? Então, eu coloquei aqui direitos humanos para humanos direitos, né? Ou renúncia da humanidade. O que quer dizer isso? Um ponto essencial dos direitos humanos é a sua universalidade. Então, qualquer ser humano, em qualquer estágio da sua vida, mesmo que ele tenha cometido crime, mesmo que ele tenha feito alguma coisa que não se deve, mesmo que ele fale, eu não quero direitos humanos, ele tem que ter os direitos humanos, né? Ele tem que ter esse direito respeitado. Na nossa sociedade, a gente vê, por exemplo, defensores dos direitos humanos no sistema criminal e penal. E fala, bom, a situação dos presos é subhumana, a gente tem que melhorar a condição deles. E quando a gente vive numa sociedade que é desigual, né, como a nossa, que a gente vê pessoas, né, que estão morrendo de fome, pessoas que não têm acesso ao saneamento básico e vários outras necessidades básicas dos seres humanos, fala, por que a gente vai usar os direitos humanos para defender bandido, né? E porque, na verdade, você não está defendendo o bandido. Se você está aplicando os direitos humanos de uma maneira correta, você também deve proteger o policial, você também deve proteger quem está livre e também quem está preso. Todo mundo tem que ter acesso a isso, né? Só que a gente vive numa sociedade em que você fala que as pessoas não têm direitos humanos justamente para você tentar, de certa forma, negar a humanidade dela, né? Então, esse cara, esse bandido não merece direitos humanos porque ele não é nem gente, né? Então, negar a humanidade, o que é uma coisa extremamente preconceituosa, desrespeitosa, né? É também uma ideia de quem não quer de verdade que a sociedade seja alguma coisa boa, uma coisa melhor. Quer que tenha uma desigualdade, né, entre as pessoas, e essa desigualdade, que não precisa ser econômica nesse caso, né, mas é só de acesso a direitos, né, que algumas pessoas merecem ter melhor acesso a direitos do que outras pessoas, né? Esse pensamento, né, é justamente o que os direitos humanos combatem, né? E se essa ideia não tem um caráter, por exemplo, racial, diretamente, aqui no Brasil a gente sabe que ela tem um caráter racial indiretamente, né? É só você ver quem é a maioria da população dos presídios, qual que é a origem social dessas pessoas, a cor da pele delas, e vai ver que indiretamente, quando a gente tira a humanidade, né, de quem está no sistema prisional, a gente também está tirando a humanidade de uma certa parte da população, né, que normalmente é uma população que está à margem dessa sociedade. Beleza, gente?